Olá, pessoal! Eu sou a Thaís Medeiros, aluna do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos métodos de amostragem. A amostragem é um processo de identificação de como, quantos e quais serão os elementos da população a serem estudados. Os métodos de amostragem podem ser probabilísticos quando há um processo de aleatorização, ou seja, todos os indivíduos são capazes de compor o grupo a ser estudado, e os não probabilísticos, quando não há processo de aleatorização. Nessa aula, nos dedicaremos apenas aos tipos de amostragem aleatória probabilística, como a amostragem aleatória simples, sistemática, estratificada e por conglomerados. Amostragem aleatória simples. Um dos requisitos desse tipo de amostragem é que todos os membros da população devam ser conhecidos. A população devemos ter a relação completa de todos os indivíduos. A amostra, número de indivíduos a serem selecionados e a seleção, por sorteio, tabela de números aleatórios ou randomização. Por exemplo, vamos fazer um estudo no hospital que é composto por uma população de 1.000 indivíduos. Porém, nosso N amostral é de 400. Através desse método, selecionamos aleatoriamente esses 400 indivíduos, por sorteios, tabelas ou randomização. Por exemplo, indivíduo número 15, 18, 37, 44, 273, até que se complete os 400 indivíduos da nossa amostra. Amostragem aleatória sistemática. Requisitos: todos os membros da população devem estar naturalmente ordenados. Relação: deve-se conhecer previamente os membros da população. Determinação: saber o número de elementos a ser selecionado e seleção. Filas ou listas. Como definir o nosso intervalo de seleção? Por exemplo, vamos fazer um estudo numa creche com 200 crianças. Nosso N amostral é de 40 crianças. Como definir esse intervalo? Dividimos a nossa população, de 200, por 40, nosso N amostral, e temos um intervalo de 5. Selecionaremos a primeira criança, contaremos mais 5, selecionaremos a segunda criança, e assim por diante, até completar o nosso N de 40 crianças. Amostragem aleatória estratificada. Na amostragem aleatória estratificada, a população é dividida em grupos ou estratos diferentes, de maneira que um indivíduo possa fazer parte apenas de um único estrato ou camada. Os grupos são internamente homogêneos, porém diferentes entre si. Após as camadas serem definidas, os indivíduos são selecionados por técnicas de amostragem simples ou sistemática. Exemplo: estudo onde apareça um comportamento diferente para homens e mulheres. É conveniente definir duas camadas, uma para cada gênero. Neste caso, encontraremos homens que se comportam de forma semelhante entre si, mulheres que se comportam de forma semelhante entre si e homens e mulheres que se comportam de forma semelhante entre si. Amostragem aleatória por conglomerados. O primeiro passo consiste em definir os aglomeros, identificar uma característica que permita dividir a população em grupos distintos, de modo que o grupo não difere em relação aos agrupamentos que foram selecionados tanto pela forma sistemática quanto pela forma simples. É muito comum nesse tipo de estudo a existência de cluster geográfico. Por exemplo, proporção de brasileiros que fumam. Podemos dividir o total da população em estados e selecionar alguns deles para fazer parte do nosso estudo. A principal diferença entre a amostragem aleatória estratificada da por conglomerados é que na estratificada, indivíduos são internamente homogêneos e muito diferentes. Nesse caso, devemos garantir a presença de todos os estratos. Já a amostragem por conglomerados, os grupos que formam a população são muito semelhantes entre si, não havendo grande diferença em estudar um indivíduo de uma população ou outro. Conclusão:
As técnicas de amostragem são muito importantes, pois através dela definimos a nossa amostra. E a amostra ela é importante, pois através dela podemos extrapolar os nossos dados internos ao meio externo, ou seja, toda a população. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada!